Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, muito boa tarde. É um prazer imenso estar nesta tarde aqui na Casa de Tajiba, a nossa querida federação, mais uma vez, para podermos falar sobre um tema hoje que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós gostaríamos de externar a nossa alegria, nosso abraço fraterno a todos vocês que estão aqui hoje, lotando a nossa federação, o que reflete para nós e para todos os espíritos a oportunidade de busca do nosso conhecimento interior. E eu gostaria de externar também aos nossos queridos internautas que nos assistem pelas mídias sociais o nosso abraço também. Não estão aqui fisicamente, mas estão recebendo a oportunidade de assistirem à palestra da tarde de hoje. Então eu externo um abraço a todos vocês, queridos amigos, queridas amigas, muitos queridos irmãos que trabalham aqui na federação, aqui presentes, que estudam aqui na federação. É importante a gente estar na casa, ouvir as palestras, mas estudarmos a doutrina, porque ela é moral. E por ser uma doutrina moral, ela precisa ser compreendida, não apenas ouvida, para que ela seja praticada. Hoje nós vamos tratar de um tema, como a nossa querida Cris nos colocou, é o homem no mundo, o que diz o Espiritismo. E desde nesse momento, deixem-me inicialmente trazer para vocês que o título não é restrito ao homem gênero masculino, mas ao gênero como um todo. O homem no mundo, o homem e a mulher. Todos nós seres encarnados. Então Kardec vai pegar uma mensagem trazida por um espírito protetor em 1863, mensagem essa transmitida em Bordeaux, na França, não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris, mas em Bordeaux. Ele pega essa mensagem e coloca dentro do Evangelho, como tantas outras mensagens que foram inseridas no Evangelho, para trazer para nós o ensinamento e a visão dos espíritos sobre aquilo que nós precisamos ter de evolução moral. E antes de começar, eu queria trazer para vocês uma informação que nós não podemos esquecer. Esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira obra da codificação. A primeira é o Livro dos Espíritos, 1857. A segunda obra, o Livro dos Médiuns, 1861. Kardec traz para nós agora a parte religiosa, a parte moral da doutrina, parte religiosa entre aspas, mas traz a parte moral da doutrina para nós, os ensinamentos morais do Cristo, em 1864, 15 de abril de 1864. Esse livro está completando 160 anos. Pouca coisa parece para nós que temos uma doutrina nova, mas de uma profundidade e de um alcance enormes. E essa obra traz aquilo que nós precisamos para compreender o porquê nós estamos aqui, porquê nós sofremos, como nós devemos nos portar e o que vai acontecer depois. Porque ele trata do homem no mundo, mas o homem vivendo um dilema entre as coisas do mundo e as coisas do espírito. Esse dilema nos toca o tempo inteiro, e nós conversávamos lá embaixo com a Cris e com a Alda sobre as distrações que nós somos levados na nossa caminhada ao longo da nossa vida terrena, e muitas vezes esquecemos do espiritual, de nos conectarmos a Deus e a Jesus, e nos conectamos às coisas do mundo, e as coisas do mundo nos deixam na mão, porque elas são passageiras e ficam aqui. E as coisas do Espírito vão conosco, para onde nós formos. Então, essa mensagem foi trazida pelo Espírito Protetor de Bordeaux. Por quê?
Kardec, ao codificar a doutrina e criar a Sociedade Espírita Parisiense, ele começou a perceber a expansão da doutrina por todo o mundo e pela França. E nós tínhamos várias cidades na França que recebiam a doutrina espírita com verdadeiro espírito de progresso que era necessário. E se formaram grupos espíritas ao longo das cidades francesas, como Lyon, como Metz, como Bordeaux. E esses grupos passaram a se ligar com a Sociedade Parisiense para receberem de Kardec as orientações. E vejam só, nesse grupo de Bordeaux, nós tínhamos espíritos elevados, orientando os espíritas que faziam parte dos grupos espíritas de Bordeaux. Entre eles, Fenelon, Georges e Marius. Esses espíritos conduziam os grupos espíritas, que é exemplo do espiritismo primitivo, eram formados nas casas. Os grupos espíritas antigamente eram constituídos nos lares, por aqueles que queriam abraçar a doutrina e as suas verdades e praticá-las com mais amor e com mais veemência, com mais eficácia. E aí, nessas casas espíritas se congregavam todos os espíritas que professavam, que aderiam à doutrina espírita. Isso reporta a igreja primitiva, quando Paulo, viajando pela Ásia, ia fundando igrejas nas casas. Não eram as igrejas que a gente observa hoje, que são construídas de tijolo e pedra e vão ali congregar aqueles que se reúnem, mas nas casas. E em Bordeaux, esses grupos espíritas reunidos nas casas recebiam a orientação dos espíritos protetores, para que tivessem as mesmas mensagens em grau de moralidade, em grau de seriedade que Kardec recebia em Paris. E dessas cidades, Kardec recebia as mensagens em Paris e as separava e catalogava para colocar na codificação. Então, nós vamos ver várias mensagens de vários espíritos, em vários anos diferentes, colocadas dentro da obra, porque ele catalogou, as recebeu, catalogou, organizou e trouxe para a gente aqui. E não foi diferente, por quê? Kardec visitou Bordeaux em 1861, novembro de 1861. E ao visitar Bordeaux, ele leu uma das mensagens transmitidas por Erasto, ainda em Paris, alertando, congregando, incentivando os espíritas de Bordeaux a se manterem firmes diante dos ataques, diante das dificuldades que todo aquele que decide professar a doutrina espírita e conhecer a verdade, se moralizar, enfrentam, que não são poucas as dificuldades. Então, no tema de hoje, nós vamos tratar de uma mensagem trazida por um desses espíritos, que se identificou como um espírito protetor. A mensagem é de 1863. Veja, um ano antes da publicação da obra. Kardec guardou a mensagem. Em 64, publica a obra com esta mensagem, que foi transmitida em 1863. Mas para que a gente entenda o que é o homem no mundo, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, é necessário que a gente percorra um caminho de compreensão que Kardec coloca no Livro dos Espíritos e vai trazer agora para o Evangelho através desse Espírito. Nós precisamos saber se há Espírito. Porque se eu não acredito nos Espíritos, toda a doutrina espírita ela perde sentido para mim. Então eu preciso saber, há Espíritos? E Kardec começa a tratar essa dúvida juntamente com o Espírito nas obras, dizendo que a nossa ligação com a noção de Espírito, ela está muito atrelada àquela crendice antiga da nossa infância, quando diz que o Espírito está ligado a alma penada. Quem não tem medo de alma penada? Quem não tem medo de lugar mal assombrado? A pessoa diz, aqui eu não entro, é escuro, essa casa é mal assombrada, aí eu não entro, porque aí tem alma penada. Kardec pergunta, vai investigar e vai dizer, nós, na nossa infância, fomos acostumados a tratar os espíritos assim, o espírito é uma alma penada, então eu tenho medo do espírito, porque ele vai fazer algo que eu não sei o que é, que não é bom.
Então a minha noção vem distorcida. Desde a infância eu vou crescendo e não vou tendo mais contato com isso. O que é alma? Não sei. O que é espírito? Não sei, nem quero saber, porque eu tenho medo. E Kardec vai investigar e perguntar isso para os espíritos. Por quê? Na questão 134, Kardec vai perguntar para os espíritos: que é a alma? E os espíritos vão dizer: é um espírito encarnado. Então nós somos o quê? Almas. Quando eu digo eu tenho medo de alma penada, estou dizendo eu tenho medo de mim mesmo. Ora, se eu sou uma alma, se eu sou um espírito encarnado, eu então faço parte da comunidade de espíritos. E se eu faço parte da comunidade dos espíritos, não são eles espíritos, somos nós espíritos. Qual é a diferença então entre eles e nós? É que eu estou num corpo físico, grosseiro, aqui. E eles estão num plano diferente, fluídico, com outro corpo, que se chama corpo fluídico, corpo espiritual. Kardec vai tratar isso como perispírito, o perispírito que reveste o espírito e que o espírito acompanha e o leva quando a gente morre. Então, quando eu compreendo isso, tudo muda. Por quê? Se eu sou um espírito também, a partir de agora eu vou me imaginar e pensar diferente. Por quê? A doutrina espírita passa a fazer sentido para mim. O que eu faço aqui reflete aonde? Em mim aqui e reflete na vida futura. Porque eu vou levar para a vida futura não as coisas do mundo, mas as coisas morais que eu conquistei na minha caminhada terrena. Isso é importantíssimo, gente. Nós percebemos e temos essa noção de que nós somos espíritos, porque quando eu tenho essa noção, a minha busca de moralização me torna diferente do que eu era antes de compreender e do que eu sou agora. Porque eu não faço parte de algo diferente, eu não faço parte de uma comunidade estranha, de uma comunidade sobrenatural. Eu faço parte da humanidade. E essa humanidade está dividida entre aqueles que estão encarnados e aqueles que não estão encarnados, estão no mundo espiritual, estão no plano universal, que o Kardec trata na Gênesis como universo. Isso é importante, porque traz consequências para nós. Se eu admito, e se eu me convenço, se eu compreendo, se eu desenvolvo a crença que eu sou espírito, então a primeira consequência que nós vamos ter é de que eu, espírito, não sou na mesma essência do corpo. Eu tenho um espírito e tenho um corpo. Quando morre o corpo, o que é que morre? O corpo. O espírito permanece vivinho e vai para algum lugar. Vem aí a segunda dúvida. Bom, eu não fui lá. Como é que eu sei o que é que tem depois da morte? Kardec vai tratar aí a consciência que nós devemos ter de nós mesmos. Se eu sou espírito e eu não sou corpo, eu sou alguma coisa que é chamada princípio inteligente. Esse princípio inteligente sobrevive à morte. O corpo morre, ele se degrada, ele se deteriora, mas o espírito não. Eu continuo sendo eu, só que agora revestido de um novo corpo, num plano fluídico diferente. Aí você vai dizer, eu não acredito. Ok, você pode não acreditar, mas você precisa ouvir e entender, porque um dia você vai passar pelo processo morte. E você vai estar do lado de lá, verificando o que nós estamos fazendo do lado de cá. Então, isso é a importância de nós estudarmos a doutrina, de nós sabermos o que é que ela diz, o que é que ela nos traz para evolução moral. O que é que eu preciso fazer aqui para me iluminar? Jesus disse, vós sois a luz, vós tendes a luz. Que luz? A luz do Espírito moralizado. A luz que nos deixa brilhar, que nos permite brilhar quando a gente pratica aquilo que está em consonância com a lei de Deus. Quando eu pratico as leis de Deus, eu estou me aproximando do Criador. E à medida que eu me aproximo do Criador, eu começo a emitir em mim a minha luz.
porque o Criador nos criou a sua imagem, vírgula, semelhança. Imagem, semelhança. Para que eu me assemelhe ao Criador, eu tenho que buscar os atributos de perfectibilidade que nos é permitido ter. Para onde vai, então, o espírito após a morte? É a grande dúvida, é a grande questão. Segundo a crença de muitas das nossas religiões co-irmãs, só tem dois caminhos para nós após a morte. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mas vejam que a ciência veio estudando tudo isso e nos comprovou que céu e inferno são conceitos que hoje não se perfazem para a nossa compreensão. Porque antigamente não se imaginava a Terra redonda e girando em torno do Sol. Imaginava-se diferente, era o Sol que girava em torno da Terra e não se sabia o que era céu, o que era inferno, ou o que era céu, o que era inferior. E se dizia que ia para o céu, você olhava para cima, olhava as nuvens e dizia, eu vou para o céu. Hoje a gente sabe que a Terra gira e o que é céu, esse momento, daqui a mais algumas horas, será inferior, estará lá embaixo, porque a Terra está girando. Então, o conceito de céu perdeu o seu sentido. Conceito de inferno, a mesma coisa, você vai para a profundeza da terra. A geologia estudou e verificou que a terra é formada de camadas, cujo núcleo é semipastoso de materiais ferrosos. A gente vai para o interior de uma terra composta de materiais ferrosos, pastoso, isso não entra pela cabeça de ninguém. E aí esse conceito de céu e inferno começou a perder sentido, porque tratava-se de um local circunscrito, aonde após a morte dizia, você não seguiu os preceitos que nós determinamos, então você vai para o inferno. Ou você vai para o céu. Se você vai para o inferno, vai pagar suas penas eternamente. Se você vai para o céu, você vai gozar o paraíso dos eleitos eternamente. Que justiça divina é essa que castiga o seu filho eternamente por um erro? Se nós não fazemos isso com nossos filhos, que erram, como Deus magnânimo, poderoso, misericordioso e bom vai fazer isso conosco? Então perde-se o sentido desse entendimento de céu e inferno. Do mesmo jeito que perde sentido a teoria dos materialistas que dizem que o espírito é criado no momento da concepção e que quando morre tudo desaparece. Se é assim, nós perguntamos, Deus está privilegiando alguns, porque alguns nascem perfeitinhos, bonitos, de olhos azuis, são riquinhos. E aqueles que nascem doentes? Fizeram o que para merecerem nascer doente? Fizeram o que para terem dificuldades no sonho, numa encarnação única? Então, todos esses conceitos, quando eu começo a raciocinar, começa-se a perder o sentido. E aquela maneira que se usou de controlar uma massa de humanidade através da religião, perde o seu sentido. Você vai para o inferno. Aonde fica o inferno? Não tem resposta. As religiões não conseguem responder, porque o inferno não existe. Eu posso estar encarnado e já posso estar vivendo no inferno que eu próprio criei. Ou eu posso estar vendo um paraíso que eu próprio criei pelas minhas ações na prática do bem. Vejam que a doutrina traz para a gente um poder de liberdade, um poder de raciocínio, um poder de compreensão que me fortalece no momento em que eu sou jogado ao chão, em que eu sou jogado na poeira. E Jesus diz, levante, sacode a poeira e continua andando. Por quê? Porque tudo é passageiro. Tem começo, meio e fim. Nós muitas vezes é que não imaginamos e não olhamos o fim. Não visualizamos o fim. Às vezes estamos tão próximos dele e dizemos, vou desistir da vida. Perdi o sentido da vida porque meu pai partiu, minha mãe partiu, meu avô partiu, mas ele partiu porque cumpriu a missão. E você queria que ele ficasse do teu lado, ele sofrendo em cima de uma cama só porque você quer vê-lo e quer tê-lo ao seu lado? E quando você cumprir a sua missão, você vai para onde? Vai querer que alguém fique retendo você aqui? E você pensando agora com a doutrina, teu ente querido partiu, ele está do teu lado dizendo, eu estou tão vivo quanto você, me deixe seguir e te ajudar, porque do jeito que você está agindo aqui, você está sofrendo aí, eu estou sofrendo aqui. E isso faz com que nós nos libertemos. A doutrina nos liberta, nos dá conhecimento da verdade. E Kardec vai tratar dessa doutrina maravilhosa, nos mostrando lá na Gênese. Vejam, ele vai trabalhando os livros da codificação que estão interligados. Na Gênesis, no capítulo 2, item 1, ele vai dizer que os espíritos não vão para nenhum lugar circunscrito após a morte.
Não tem lugar determinado. Ah, você vai para o inferno. Inferno é aonde? Me dá um endereço para o inferno. Como é que eu vou para até lá? Tem ônibus, tem avião, tem o quê? Não tem endereço circunscrito. Então ele vai dizer, não tem lugar circunscrito. Para onde vai o Espírito então? Ele diz, vai para o espaço universal, que os Espíritos chamam de mundo espiritual. Pronto. Eu sou o princípio inteligente. Eu sou espírito. Eu sou o princípio inteligente. Eu tenho um corpo fluídico. Quando eu morro, para onde eu vou? Para o mundo espiritual. Não tenho mais dúvida do que vai acontecer comigo daqui a mais algum tempo, porque o chamamento de Deus, ele é irrecusável. Alguém consegue recusar o chamado de Deus? Assim, Deus fala assim, venha para cá, meu filho. O senhor me dá 2 minutinhos aqui para eu resolver um probleminha? Não. Quando ele chama você, chamou e vai. Você tenha feito ou não tenha feito, tenha cumprido a missão, não tenha cumprido a missão, tenha cumprido seu planejamento, não tenha cumprido. Então, nós precisamos estar preparados para esse momento, que é um momento que traz perturbação para nós. É o momento do retorno. O que vai acontecer? Eu vou sofrer? Eu vou sentir dor? Quem eu vou encontrar do lado de lá? Quanto tempo eu vou passar sofrendo? Se é que nós vamos passar por essa fase em sofrimento profundo. Só depende de nós. Então, os Espíritos vão trazer para Kardec a informação que são eles que estão dizendo. Olha o que a doutrina espírita tem de maravilhoso. Não é um homem falando o que está acontecendo, o que existe no plano espiritual. São os Espíritos dizendo que eles estão vivenciando lá para nós. Então é a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina de um homem. Muita gente diz, eu sou espírita kardecista, e é um grandíssimo equívoco, porque Kardec não fez escola religiosa. Kardec codificou a obra, que se chama doutrina espírita. Mas quem elaborou a obra foram os Espíritos, sobre a coordenação do Espírito de verdade, ou do Espírito da verdade. Então nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos observar que eles fizeram algo que é para nós, porque nós somos espíritos também. Só que nós estamos vivenciando uma educação aqui na Terra. E precisamos ter a compreensão do que é isso. Bom, se eu agora já sei o que é espírito, e eu que acredito no espírito, porque eu sou um espírito, nós agora vamos estudar o que é o homem. O homem traz para nós um ensinamento muito importante. O que é que eu sou? Homem no sentido genérico. Homem e mulher. O que é que eu sou? Eu sou o quê? Kardec vai perguntar isso para os espíritos. Questão 135A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá em cima, o homem é, portanto, formado de quê? E os espíritos vão dizer, o homem é formado de um corpo material, é formado de um espírito, e aí ele complementa fazendo-se reportar a questão 23, porque na questão 23 ele vai perguntar, que é o espírito? E os espíritos dizem, princípio inteligente do universo. Olha, eu tenho um corpo, nós aqui, eu tenho um corpo, eu sou um espírito. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. E eu tenho algo que liga esse princípio inteligente ao corpo denso, que é um meio intermediário que eles chamaram de perispírito. Peri, que está no meio do espírito, entre o corpo e o espírito. Porque senão, o espírito, o princípio inteligente, não teria como interagir com a matéria bruta. Ele precisa do intermediário. Então você tem princípio inteligente, nós, mais o perispírito, mais um corpo. Somos nós encarnados aqui. Olha que coisa maravilhosa. O que é o homem? O homem é um ser trino. O homem é um ser corpo, é um ser perispírito e um ser espírito. Muito bem. Esse é o homem no mundo. Esse é o homem que nós vamos lidar no mundo. Esse somos todos nós. Somos nós que vamos trabalhar agora com o quê? Com os ensinamentos morais que o Cristo nos trouxe para que a gente depure esse espírito, que não foi criado pronto. Ele precisa aprender. E aí, Kardec vai concatenar, coordenar todo o ensinamento da moralização do espírito no capítulo 17. Ele começa os itens 1 e 2 do capítulo 17. Quem tiver com o evangelho pode acompanhar, é importante que acompanhe. Nos itens 1 e 2, Kardec vai tratar do ser de perfeitos e dos caracteres da perfeição. Os espíritos vão dizer para a gente como é que nós vamos conseguir ser perfeitos, ou perfectíveis. E ele vai dizer, trazendo a mensagem de Jesus, que está em Mateus 5:44.
Jesus diz assim: em amarmos, a perfeição está em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a assistência da perfeição é a caridade. Fora da caridade não há. Esse é o lema da doutrina. Sabe qual era o lema das religiões co-irmãs antigamente? Fora da igreja não há salvação. Qual é o princípio mais lógico? Fora da igreja ou fora da caridade? Fora da caridade. A caridade é divina. A caridade é um atributo divino. Fora da igreja, a igreja são leis criadas pelos homens. Aí está a nossa luta entre as coisas do mundo e as coisas do Espírito. E eu preciso, nesses momentos e nesses dias que nós vivemos, escolher qual caminho que eu vou seguir. São as coisas do mundo ou são as coisas do Espírito? Porque se eu escolher errado, eu vou sofrer. E Kardec traz isso para a gente, dizendo assim, ó, você estudou os caracteres e como ser perfeito. Agora eu vou trabalhar com você quais são as qualidades que você precisa ter para desenvolver essa perfectibilidade e você se aproximar do Criador. Aí ele traz o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. No homem de bem, Kardec e os Espíritos, aliás, dão um roteiro do que nós precisamos ter de qualidades para fazermos a nossa luz brilhar. E ele começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É uma das maiores leis que nós temos, elencadas por Kardec no Livro dos Espíritos e traçada dentro do princípio da moralidade. Lei de justiça, amor e caridade. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que procura praticar essa lei na sua verdadeira essência. Mas aí fica a nossa dúvida: eu, como numa encarnação só, eu vou conseguir praticar tudo isso? Aí ele diz aqui: tem fé, o homem de bem é o que tem fé em Deus, é o que tem fé no futuro, é o que não deixa se cair pelas vicissitudes da vida, é aquele que, possuindo sentimento de caridade e amor, ajuda, e ele vai traçando o caminho nosso para que a gente consiga subir a escada de Jacó. Mas ele termina dizendo: não ficam aqui enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir, as acabamos de mencionar, no caminho se acha da perfectibilidade. Muitos são chamados ao trabalho na doutrina espírita ou para Jesus, e dizem assim: eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não me considero apto. Quando você vai estar preparado? Quando? Nós vamos estar preparados quando nós nos colocarmos no trabalho, enfrentarmos as dificuldades e começarmos a aprender dia após dia. Porque Kardec coloca também aqui no Evangelho, no capítulo 13, tá certo? No item 13, como se conhece o verdadeiro espírita. Como é que eu conheço o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz todos os dias de vencer as suas más inclinações. Então eu não estou perfeito, eu não estou pronto, eu estou no caminho. E quando você é chamado para o trabalho, os Espíritos, Jesus está dizendo: vem, meu filho, porque você precisa praticar como hábito as virtudes que eu ensinei para vocês. E só quando nós praticarmos aquelas qualidades como hábito, é que nós teremos em nós a moralidade plena. Eu não faço o bem porque eu pensei em fazer o bem, e naquele momento eu fiz um bem eventualmente, mas eu faço o bem porque é um dever que está em mim. Então eu pratico isso regularmente, como nós fazemos escovar o dente, como nós fazemos nos alimentar, caminhar. Eu não penso para caminhar. Eu boto um pé na frente e outro atrás, eu estou caminhando e estou conversando com o meu amigo do lado, eu não estou preocupado se o meu pé esquerdo vai para frente, vai para trás, não estou preocupado. É um hábito que já se tornou uma rotina, se tornou constante. E isso é o que nós temos que fazer com as qualidades do homem de bem. E aí ele vai tratar, depois de abordar o homem de bem, ele vem no próximo tópico trabalhando os bons espíritas. Como é que a gente conhece o bom espírita? Pela prática que ele faz de seguir as leis divinas. Pela prática que ele faz de seguir a moral. E a gente vai perguntar, os espíritos vão perguntar, Kardec vai perguntar para os espíritos o que é a moral. Muito bem, a gente vai se moralizar. O que é a moral? Os espíritos vão responder. Na questão 649 ele diz: a moral é
a regra do bem proceder é praticar as leis de Deus que estão escritas aonde? Na nossa consciência. Veja como Deus é magnífico e maravilhoso. Ele nos toca por suas leis. E Ele inscreveu as suas leis aonde? Na nossa consciência. Porque quando eu pratico um ato equivocado, não é o outro que vai me acusar. Quem primeiro vai me acusar é a minha consciência. E quando você é espírita, aliás, quando você é cristão, e você adota uma doutrina moralizadora como a doutrina espírita, quando você pratica um ato equivocado, a primeira coisa que você vai sentir é mal-estar. Porque você praticou o ato, que você sabe que é errado, que a tua consciência está dizendo que é errado, que você precisa se reconciliar com aquele a quem você prejudicou. Então, esse ato de moralização, gente, tem uma importância enorme. Sabe por quê? Quando eu consigo compreender esse ato moral, eu não pratico o ato moral porque existe uma lei que me pune. Eu não tenho uma lei que diz, eu não devo matar, porque se eu matar eu vou passar 30 anos na cadeia. Não é por esse ato de ter uma lei que me reprime, mas pelo sentimento que eu tenho de que existe uma lei divina que diz que eu não tenho direito de tirar a vida do semelhante. Então eu vou fazer isso em toda a minha vida, vou fazer isso em casa, vou fazer isso no trabalho, vou fazer isso na sociedade. Quando é que a nossa sociedade vai estar moralizada? Aliás, quando é que ela vai estar melhor? Quando ela estiver moralizada. Porque aí eu não falo mal do meu semelhante, eu não pratico nos diversos atos da sociedade o que a gente vê, eu não calunio, eu não roubo, eu não furto, eu não faço as coisas que a gente vê hoje, e que são coisas do mundo, e que ficam no mundo, e que impregnam o meu perispírito negativamente. Porque aquele que calunia, aquele que rouba, aquele que furta, aquele que mata, aquele que bate, aquele que fere, aquele que humilha, ele fica com aquilo guardado nele, e um momento ele vai ter que se reconciliar com o outro ou com os outros, porque é da lei. Olha a compreensão da diferença de moralização que a doutrina nos permite ter quando eu a compreendo. Mas para que eu a compreenda, eu preciso estudar, e Kardec vai trazer isso para nós, na palavra do Espírito Protetor. Esse Espírito nos diz assim, ó, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Nós temos que viver a nossa época, mas não podemos nos deixar sujar pelas coisas da nossa época. Eu preciso viver nessa época para aprender, porque aqui é uma escola, mas eu não posso me deixar contaminar pelas coisas ruins dessa escola. Eu tenho que me contaminar das coisas boas, porque todo dia nós estamos lutando. É a luta do homem do mundo contra o homem espiritual. E Kardec exemplifica isso. Querem um exemplo disso? Bem patente. Pedro nega Jesus. Lembram? Pedro, tu serás a minha fortaleza. Pedro, tu serás a base da minha igreja. Mas Pedro, na última ceia, Jesus reúne os apóstolos. Vejam que coisa interessante. Jesus reúne os apóstolos e o Cristo sorri e diz assim, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Olha que palavra profunda. A experiência te ensinará melhores conclusões. E continua o Cristo, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenha negado 3 vezes. Pedro reage e diz que não negará, que morrerá pelo mestre, e o mestre silencia Pedro, e diz ao final assim, isso se consumará. Pedro, eles saem da reunião, da última ceia, Judas entrega Jesus, e Jesus é preso. Aí Pedro, diante da prisão com Caifás, o galo canta pela 3ª vez. E o que acontece? Pedro acorda. 3ª negação de Jesus, porque disseram para ele, tu és discípulo do mestre, tu és um galileu. Ele, não sou. Quando ele faz isso, o galo canta pela 3ª vez. Aí Pedro diz assim, através do véu de lágrimas, que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo. Quem conta isso? Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Pedro acordou das coisas do mundo e acordou para as coisas do Espírito, vendo o mestre. Jesus abandonou Pedro?
Não, porque Pedro se tornaria a sua fortaleza no futuro. Perceberam? Escolha errada, quer outra escolha? Judas. Todos nós malhamos Judas. Humberto de Campos, em Crônicas de Além Túmulo, pega Judas em Israel, na região onde a Jesus havia crucificado. E Judas diz: todos os anos, quando na terra se comemora a paixão do Cristo, eu venho a estas terras. E aí Humberto de Campos vai conversar com Judas, e Judas vai dizer para ele: eu era um dos apaixonados pelos socialistas, pela era socialista do mestre, pela veia socialista do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador, coisas do mundo. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória, ele não compreendeu a mensagem do mestre. Ele queria um mestre guerreiro que substituísse Roma para tornar o povo judeu hegemônico, como os romanos eram. Aí ele continua: planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. Ele estava com a visão do mundo. O mestre passaria um plano secundário. E eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Continua Judas: entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E é isso que Judas faz. Retira a vida do corpo físico, mas ele não sabia que o espírito não morre. Conclui Judas: se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está criminosamente sendo vendido no mundo a grosso e a retalho na atualidade, por todos os preços e em todos os padrões de ouro amoedado. Olha que alerta Judas nos está dizendo. Nós estamos vendendo Jesus do mesmo jeito que ele fez, só que de outras formas. E ele conclui dizendo: os novos negociadores do Cristo não vão se enforcar depois de vendê-lo, porque vão sofrer isso através das consequências morais. É outra perspectiva. Isso faz com que nós, gente, olhemos para a vida de outra forma. Eu não posso olhar unicamente para o meu momento atual. Estou sofrendo, sim. Eu estou doente, sim. Mas o que é que isso está querendo me ensinar? Se eu cair e entrar no desespero, eu vou me curar? Não. Eu vou ajudar? Não. Eu vou entrar num processo pior, porque vou debilitar cada vez mais o meu corpo, que não se recuperará porque eu estou emitindo energias negativas de uma falta de crença de que eu posso. E de que mesmo eu não podendo sarar o corpo, o meu espírito não morre. Ele é imortal. Eu cumpri a minha missão. E aí você vai trazer o espírito protetor, vai trazer para a gente uma reflexão importante. Nós temos que pensar na vida futura, porque o investimento na vida futura é o que interessa. Onde é que eu estou investindo hoje todas as minhas economias espirituais? Se for nas coisas da terra, vai ficar aqui. Decepção. Você vai voltar. Nós vamos voltar. Aliás, você não, nós vamos voltar. Agora queremos saber o seguinte: vamos voltar em que situação? Melhor ou para resgatar o que a gente deixou hoje? Porque tem muitos de nós que dizem assim: essa encarnação já deu para mim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Quando? Você vai ter uma próxima encarnação? Você tem certeza que vai ter uma próxima encarnação na Terra? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí você vai dizer: mas eu estou no final da minha vida. Que vida? Do corpo, porque o espírito não tem idade. Muitas vezes nós já olhamos para o semelhante: você é velho. Velho o quê? A minha mente é de jovem. A sua mente é de velho. Você pode ter 20 anos com mente de velho. E você pode ter uma pessoa da terceira idade, da boa idade, com a mente de 18 anos. E esquece que nós não estamos tratando com o corpo. A gente está tratando com o espírito. Espírito. E o espírito prescinde de idade. Ele não tem idade. A idade é a mente que nós somos, nossa mente que dá. Então nós estamos tratando do homem do mundo. Esse é o homem do mundo que nós estamos vendo uma luta enorme. Mas tem um caminho para a gente melhorar e tornar essa nossa luta entre as coisas do mundo e a coisa do espírito mais palatável, mais suave. Quem vai dizer isso? São os espíritos
que vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito protetor, esse mesmo Espírito que está trabalhando essa mensagem, ele dá outra mensagem em Lyon, em 1860, e ele diz assim: fora da caridade não há salvação. Consagre-se o princípio de igualdade perante Deus, de liberdade de consciência, tendo-se por norma todos os homens são irmãos. Agora eu preciso entender o que é caridade, porque muitos de nós acham que a caridade é dar esmola, é dar coisas, e você pratica a caridade? Não. Por quê? Porque eu não tenho recursos. Eu não posso dar alimento, eu não posso dar roupa, eu não posso dar... O que é a caridade? Não é essa caridade que Jesus ensinou para nós. A caridade que ele nos ensinou é a caridade desinteressada. E aí o Espírito vai dizer para a gente, o que é a caridade desinteressada então? Não é eu chegar no meio da rua, distribuir sopa. Também é caridade, mas não é só isso. Não é eu distribuir roupa, não é eu distribuir alimento. A caridade, o Espírito vai dizer para a gente, pratica-se a verdadeira caridade por pensamentos, palavras e ações. Aí eu vou compreender a caridade no seu verdadeiro sentido. Quando eu estou aqui no atendimento fraterno, que recebo uma pessoa chorando, desesperada, querendo suicidar, e eu empresto meus ouvidos, eu estou praticando a caridade ou não? Quando alguém chega na federação, você está sentado aqui embaixo, tranquilo, esperando o trabalho, esperando o horário da palestra, aí você vê alguém chorando. Muita gente diz assim, procure o Zé Gomes. Mas outras vezes você assim, pratica a caridade, meu irmão, porque essa pessoa não foi a você por acaso. Aí você começa a ouvi-la, e ela começa a contar o que está tornando-a infeliz, o que está incomodando-a. Isso é caridade, palavras, por atos e por ações. Essa é a verdadeira caridade que eu pratico, não esperando algo em retorno. Porque muitas vezes eu vou fazer a caridade dando coisas, mas eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Se a mão esquerda sabe o que a direita dá, você já ganhou a sua recompensa. Não tem mais recompensa. Então o Espírito vai trazer para a gente o ensinamento do que nós temos que visualizar do homem no mundo. Eu quero o homem no mundo, eu quero o Espírito. Então, como é que eu vou praticar essa caridade? Vou praticar a caridade me doando ao semelhante, porque a minha escala de Jacó não sou eu sozinho. Eu não cresço sozinho. Eu não me isolo no deserto para dizer, vou praticar jejuar, vou me isolar do mundo e assim eu vou crescer. Isso não cresce. O crescimento é feito na lida todo dia com as dificuldades do semelhante. Por isso nós estamos numa família, às vezes, com um filho difícil, com um marido difícil, com uma esposa difícil, com um neto, com isso, aquilo outro, porque nós precisamos aprender com eles e eles conosco. Nós precisamos nos reconciliar numa família que não é a família carnal, é a família espiritual. Essa família espiritual é a que vai permanecer por toda a eternidade. A família carnal muitas vezes se desfaz com a morte do corpo. Mas o que interessa não é a família carnal. O que interessa é a família espiritual. Então agora resta saber qual é o meu objetivo no mundo. O que eu vim fazer aqui? Os Espíritos vão dizer, não sou eu que vou dizer. Os Espíritos vão dizer, nós estamos aqui para praticarmos um pensamento reto em Cristo, para não ofender o semelhante. É a consciência tranquila. Quando Jesus diz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Que paz é essa? É a paz da consciência tranquila. Porque se nós não estamos com a consciência tranquila, nós não conseguimos dormir, nem comer, nem fazer nada. Porque a consciência nos acusa. Então essa consciência tranquila é um dos objetivos nossos. E o outro é não fazer ao outro que não gostarias que vos fizesse. Regra áurea. Como é que eu sei que eu estou machucando o outro? Basta perguntar. Se o meu ato que eu vou praticar, eu gostaria que o outro fizesse comigo, então eu pratico. Se a minha resposta for não, ali para. Efeito moral. Isso é base moral para o nosso conhecimento. E não é só isso. Dessa prática da consciência tranquila, a paz interior, juntamente com essa consciência de não fazer ao outro que não gostaria que nos fizesse, vem para nós a perfectibilidade que está lá no item 1 do capítulo 17 nós estamos estudando, os caracteres da perfeição. E Kardec termina esse capítulo 17 com a mensagem de Geórgenes, aonde ele instrui sobre a necessidade de cuidar do corpo. Agora vem outra coisa importante. Tem gente que acha que massacrando o corpo, ele vai conseguir se salvar. São as verdadeiras flagelações do corpo. E o Espírito alerta para a gente, dizendo, nos lembrando
que o corpo nosso aqui na terra, ele é importante para que nós cumpramos a nossa missão como espírito. Porque se eu matar o meu corpo, eu abrevio o meu trabalho aqui na terra. Então, ele traz para nós uma lembrança, que eu achei interessantíssima, que é o assunto do dócil jumentinho. Não sei se vocês já ouviram falar, conversa de Frei Leão com São Francisco. Frei Leão buscou São Francisco um certo dia, estava meditando. E aí Frei Leão se aproxima de São Francisco e começa a conversar com ele. Diz assim: Pai Francisco, eu conheço uma pessoa que tem um jumentinho. Ele é muito frágil e muito doente. Frágil e doente. São Francisco ouve Frei Leão e continua em silêncio, para que o Frei Leão continuasse a se expressar. E ele diz: apesar disso, seu dono não o alimenta bem e exige muito dele. Ele monta no animal e exige ser carregado, pergunta Pai Francisco. Frei Leão diz assim: sim, Pai Francisco, o pobre animal mal se aguenta em pé, e o dono lhe exige isso muito mais, não tem piedade para com ele. Diga-me o que devo dizer a esse homem. Aí São Francisco diz assim: esse homem é conhecido? Se ele é conhecido, traga-me para que eu possa falar com ele, porque não admito que maltrate os animais. Tantas vezes vi homens para aprisionar os animais e eu os comprava para os libertar. Aí o Frei Leão diz: que maldade. Esse homem, Pai Francisco, é você. É você. Pai Francisco, você é o dono desse jumentinho. Seu corpo é o jumento que eu levo a todo lugar e não está sendo bem tratado. Veja, é Frei Leão falando com São Francisco. Aí São Francisco ouve, percebe a profundidade das palavras de Frei Leão e diz assim: meu doce jumentinho, me perdoe. Nem percebi que estava a tratar tão mal a você, de quem dependo para realizar a minha obra. Perdoe-me. Terei mais cuidado daqui em diante. Frei Leão, obrigado por cuidar do meu jumentinho. Essa é a importância da gente conhecer o que é que nós somos e o que estamos fazendo aqui. O Espiritismo, gente, ele traz para nós verdades que muitos de nós não estão preparados para ter contato com ela. Eu já tive amigos que diziam assim: eu não sento aqui na tribuna espírita, eu não vou estudar o ESD, não vou estudar nada da doutrina espírita, porque eu não estou preparado ainda para mudar. Para mudar. Mas a semente foi plantada. Porque o Espiritismo, ele traz para nós o conhecimento que nos permite tornar-nos felizes. O Espiritismo traz para nós a consciência de que a doutrina não está na cabeça de um homem e que, portanto, é mutável. O Espiritismo é conhecimento dos Espíritos. O Espiritismo é uma lei moral. Por isso, está lá escrito no Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. É moral. Ou eu pratico a moral, ou eu não pratico a moral. O que é moral? A prática das leis de Deus. Ou eu pratico a lei de Deus, ou não pratico. Não tem meio termo. Não tem meio espírito. E tem um caso importantíssimo que a gente precisa ver. Para nós termos a consciência de que nós somos homens do mundo, estamos no mundo. Corrigindo, nós somos homens que estamos no mundo, não somos do mundo. Nós somos espíritos que estamos no mundo, passando por esse mundo, e vamos sair dele e retornar para a verdadeira pátria, que é espiritual. Sabe quem diz isso para a gente? Jesus. Ele pega em João 16:33, e ele reúne os apóstolos e começa a conversar. E ele diz assim: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aí os apóstolos tomaram um susto, porque Jesus nunca tinha falado desse jeito, só falava por parábolas. Aí os apóstolos dizem para ele: disseram-lhe os apóstolos: eis que agora falas abertamente e não falas por parábola, mestre.
Aí ele diz: agora conhecemos, sabemos que tu és o Cristo e que vieste de Deus. Olha só, os apóstolos conviviam com Jesus e eles não tinham certeza que ele era de Deus. Aí Jesus responde assim: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispensados cada um para uma parte, para pregar o evangelho e testemunhar, porque ele retornaria. E me deixarás só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Prestem atenção. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, nós não podemos vencer o mundo? Podemos. O que nos falta? Vontade. Vontade. A nossa fortaleza está na doutrina que nós estamos abraçando aqui. Aqueles que se dizem espíritos e aqueles irmãos que estão aqui, que não são espíritos, nós vieram conhecer. Nós temos uma fortaleza que se chama os ensinos do Cristo, das leis morais do Cristo. Essa fortaleza não permite que a gente haja contra a lei divina. Essa doutrina espírita fortalece em nós fraternidade e amor. Essa doutrina espírita nos faz aprender. Nós não estamos aqui para pecarmos e ir para o inferno, mas para errarmos e corrigirmos o erro e aprendermos. É essa a nossa meta aqui na Terra. E essa nossa doutrina nos diz que nós não estamos aqui para sofrer. Nós não viemos ao mundo para sofrer. Como muita gente diz, eu vim ao mundo para sofrer. Equívoco. Eu vim ao mundo para aprender, para me tornar luz, para me aproximar do Criador. Gente, Jesus é o guia. Jesus é o farol. Nós só perdemos o farol se nós quisermos. Não é ele que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Portanto, no momento de dificuldade, não olhe para a dificuldade, olhe para Jesus. 2024 anos atrás ele esteve conosco. Ele está de braços abertos nos olhando. O que nós iríamos dizer a Jesus se ele aparecesse hoje diante de nós? Pergunte para você. O que eu diria para Jesus? Vou desistir? Ele vai assim: meu filho, eu estou te chamando para uma missão. Você vai dizer: não, mestre, daqui a 1000 anos o senhor me chama de novo? Não, não é não. A hora é agora. O momento é agora e só depende de nós, porque ele veio e venceu o mundo e provou que é possível. E nós temos capacidade também. Por isso, eu externo a todos os queridos amigos o nosso abraço fraterno. Que Deus abençoe e conduza em paz o retorno aos lares. Aos nossos queridos internautas, também o nosso abraço da Federação Espírita Pernambucana, vocês que estão em casa, que estarão pelo Brasil inteiro assistindo essa mensagem de luz. Falar de Jesus e de Kardec é algo que é atual e importante para nós, porque nós precisamos de Jesus e nós precisamos de Kardec todos os dias, dos nossos atos, nas nossas ações, no nosso caminhar, no nosso olhar. Senão, nós vamos escolher as coisas do mundo e vamos ficar no mundo. Que todos nós escolhamos a melhor parte, como fez Maria, escolhemos a melhor parte, estar com Jesus sempre. Muita paz. Nós agradecemos a Keuni, mas vamos pedir licença, Keuni, só para dizer um tantinho assim da sua fala, que talvez alguns de nós não tenham compreendido bem quando você falava da caridade. Que a caridade material ainda é importante no nosso estágio evolutivo. A gente vive de doações materiais. Ou seja, é a primeira fase do aprendizado da caridade, a caridade material. É quando a gente aprende a se desprender das coisas e a gente doa do que a gente tem, não é? Para quem tem menos do que a gente. É a primeira fase. A segunda fase você descreveu muito bem. É quando a gente doa o que a gente detém. Aí é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pode emprestar os ouvidos, emprestar os olhos, as mãos. É quando a gente segura na mão de alguém, quando a gente dá um abraço.
quando a gente fala alguma coisa, se for para falar, quando a gente cala quando não é para falar. Isso é no processo do aprendizado da caridade. Então, só queria que isso ficasse bem claro, que eu me desculpa, mas eu senti falta da gente entender bem que o primeiro exercício nosso da caridade é o da caridade material, é quando a gente tira aquilo que a gente não precisa mais e a gente doa para quem precisa. O passo seguinte, a gente tira daquilo que a gente já precisa, mas a gente doa daquilo para quem precisa mais. E a terceira fase é quando a gente já compreendeu melhor a mensagem do Cristo, é quando a gente se doa completamente para o próximo, para o outro, quando a gente doa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, quando a gente se dedica nesse aprendizado do amor. Obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.